Olá, boa noite. Cheguei, professor Michel Silva. Mais uma quinta-feira, como de costume, todas as quintas-feiras às 19h29, aqui no canal do Instituto Humaniza. Já somos, vamos lá, deixa eu ver aqui para vocês, deixa eu conferir aqui rapidamente. Já somos 2.640 psicanalistas. Toda semana vai só aumentando o número de alunos aqui no nosso canal, no YouTube, o canal do Instituto Humaniza. Seja bem-vindo, seu futuros psicanalista já formado. Gente, eu estou muito feliz. Já somos 2.640 alunos. Eu preciso falar isso. Quero agradecer a todos vocês aí que têm se inscrito aí no canal do Humaniza pelo YouTube. Você, aluno, você futuro aluno, você psicanalista, você futuro psicanalista, muito obrigado. Compartilhe aí com o maior número de pessoas, compartilhe com o maior número de vidas, para que essa aula alcance as pessoas e vidas sejam transformadas e possamos gerar valor na vida de muitos. Bota para mim aí, primeiramente, mais uma vez, boa noite. Coloca seu nome, por favor, a cidade de onde você é e coloca também para mim qual é o número da sua aula. Hoje é hashtag 26ª aula. Mas coloca aí para mim. Sou fulano de tal lugar e a minha aula é 01. A minha aula é 02. Minha aula é 03, 04, 20ª, 25ª. Coloca aí para mim, eu quero saber de onde você é, de onde você está falando. É de suma importância para que eu possa ver com quem Humaniza, com quem o Mente Renovada está se conectando. Então, bem-vindo a mais essa aula do Instituto Humaniza. Eu sou o professor Michel Silva, seu amigo, seu mentor, a pessoa que está pegando na sua mão e caminhando junto com você, do início das aulas até a sua formação completa. Eu quero te encontrar todas as quintas-feiras aqui, quero te encontrar também um dia no seu consultório, você atendendo, você com um consultório muito top, no prédio mais top da tua cidade. E se, como eu falo para todo mundo, se você mandar a passagem de avião, eu ainda vou ir na sua cidade conhecer o seu consultório. Quer que eu vá na sua cidade? Dar uma palestra, dar uma aula ao vivo, uma mentoria para você? É só você entrar em contato aqui com o nosso time, que eu terei um prazer de estar na sua cidade. Então, o curso gratuito de psicanálise. Como que é o curso gratuito, professor? Explica para mim mais uma vez. Eu preciso explicar sempre. Por que que eu explico? Às vezes você assiste e fala, o professor Michel, ele é repetitivo. Sim, até o último dia da existência da minha vida, até o último dia que a cortina do teatro da minha vida, da minha existência, não se fechar, você vai me ouvir falando as mesmas coisas para gerar valor em sua vida. O curso gratuito é um curso que vai ao ar todas as quintas-feiras, 19h29, aqui pelo canal do Instituto Humaniza, onde você está agora. E já temos 25 aulas com essa, a hashtag 26. Vários temas. A primeira, aquela épica, já está quase 6 mil visualizações aí no YouTube. Sextou. Aí, legal, marcar aquela baladinha, tomar aquele negocinho com os amigos, para esquecer todos os problemas, esquecer a depressão, a ansiedade, mas na segunda-feira volta a mesma coisa. Temos também uma das lives que eu mais gosto, são os 3 principais. Você já agendou o dia do seu fracasso? Onde eu falo pessoas que são frustradas e a cada dia elas estão agendando o dia que elas vão fracassar no casamento, que elas vão fracassar nos negócios, que elas vão fracassar na família. E eu venho explicando como não agendar o dia do seu fracasso. E a outra, quem é você na fila do pão? Você sabe quem é você? Você realmente se reconhece? Você se valoriza? Quem é você? Falando de autoconhecimento. Aí tem outras, a nossa playlist aí tem várias matérias. Depressão infantil, transtorno de bipolaridade, temos sobre violência contra a mulher, temos uma live, eu quero comentar hoje aqui no Rio de Janeiro, eu não sei qual é a sua cidade, você já falou aí no início, mas nós temos pessoas aqui do Brasil todo. Hoje aqui no Rio de Janeiro, eu não vou falar nome, até porque eu não me lembro de nome, mas um ridículo aí é ridículo mesmo. Pode, vou te processar. É um ridículo, um DJ que eu não sei o nome dele, espancando uma mulher.
e pra mim um outro ridículo assistindo. É a minha opinião. Não gostou, mete o pé, sai fora, não me interessa. Eu sei que ele é um ridículo, batendo na mulher, dando na cara da mulher, espancando a mulher. Mulher não foi feita pra apanhar de ninguém, amigo. Você não quer ficar com a mulher não vale mais pra você não gosta, não ama mais, não sente prazer mais com a mulher, manda a mulher embora ou vai embora, mete os pés, seja um homem. Então ele espancando a mulher e um outro babaca assistindo. Cara, vou falar mesmo pra você, eu comentei isso aqui com o time hoje, não bate nem mulher perto de mim não, meu. Ela pode até ser sem vergonha depois, ir lá ficar com o cara, mas eu vou partir pra cima, vou separar e se ficar de muita graça, meu irmão. Vou fazer um carinho nele, vou dar uma água, um suco de laranja bem geladinho pra ele, um misto quente, entendeu? Bota assim um misto quente, assim meio de quentinho assim, um misto quente, pá, entendeu? Agora, porra, bater em mulher nada a ver, e geralmente são caras feios, geralmente as mulheres são bonitas, mas são reféns emocionalmente. Eu fiz uma aula dessa, tá aí na nossa playlist. Como identificar se você está num relacionamento abusivo? Temos várias aulas. A última nós fizemos sobre mecanismo de defesa. Foi muito, muito, muito top. Eu gostei muito. As pessoas fizeram vários comentários sobre mecanismo de defesa. Eu tenho uma também que eu gosto. Eu não posso, eu sou suspeito, né? Falar das que eu gosto, mas tem uma também que é sobre contribuições de Napoleão Hill, que eu falo sobre os modelos, o modelo que nós trazemos, que são nossos pais, nossa família, e muitas vezes esses modelos nos impedem de crescer, nos impedem, até porque eles não tiveram modelos, e nós vamos apenas reproduzindo todos esses modelos de sucesso, de relacionamento, de casamento, contribuições de Napoleão Hill está aí também na nossa playlist, beleza? Então, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa aula. Você já pegou seu tablet, já pegou o seu caderno, a sua caneta, seu smartphone, já pegou o seu bloco de anotação? Vem comigo, vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje tem como tema, calma aí que daqui a pouco você vai estar já vendo a apostila aí. A nossa aula de hoje é sobre... Calma aí, a nossa aula de hoje é sobre sexualidade na psicanálise. Caraca, professor Michel, essa é a nossa aula. Você, futuro psicanalista, você, psicanalista formado, a nossa aula de hoje é sobre a sexualidade na psicanálise. Isso lá em 1900 e bolinha, quando Freud começou a falar sobre sexualidade, isso era um escândalo, né? As pessoas chamavam Freud de depravado, né? De sem vergonha, porque ele ligou muito, muito a sexualidade com o desenvolvimento, as fases, mas hoje as pessoas reconhecem o que Freud falava e o que a psicanálise hoje ainda fala sobre a sexualidade. As pessoas têm mania de erotizar a sexualidade que Freud falava e não tem nada a ver com isso. Vamos lá? Aula de hoje, sexualidade na psicanálise. Vou trazer uma aula bem dinâmica, uma aula bem legal para mim, pessoalmente, que eu gosto muito, e para você. Vamos lá? Você tá vendo a apostila aí? Desculpa, tô meio resfriado, mas vamos lá? Apresentação aí, ó. A partir dessa aula, iremos discutir alguns temas que, se não são específicos da psicanálise, ela não é só... A sexualidade, quando eu falo a sexualidade, eu falo que não é só específico da psicanálise, é porque existe sexualidade em todas as... A sexualidade está ligada em todos os âmbitos da vida do ser humano, em todas as matérias. Existe a sexualidade na educação, onde você estuda Vygotsky, você estuda Jean Piaget, onde vai falar sobre as fases, né? Freud também falou das fases anal, fase oral, as fases que a criança passa. Mas esse tema, sexualidade, não é exclusivo da psicanálise. A psicologia, a psiquiatria, tantas outras ciências também estudam a psicanálise. Pode ser também estudo sob o ponto de vista de sua abordagem. São temas que estarão presentes em nossas aulas, ainda que não sejam de uma forma clara e explícita. Então, os objetivos desta aula de hoje, que eu tenho para vocês, é distinguir os conceitos de sexo e sexualidade. As pessoas confundem muito sexo e sexualidade. Sexualidade é uma coisa, é a formação,
é o início do desenvolvimento da vida da criança, até chegar à sua idade adulta, e se isso é burlado, se isso é feito de forma errada, isso vai interferir lá na sua vida no futuro. E outra coisa é sexo. Sexo é o ato de duas pessoas se relacionarem. E sexo, ninguém ensina ninguém a fazer sexo. Sexo é uma coisa, é instinto, é uma coisa que você já nasce com esse instinto. Eu estava falando outro dia com uma doutora e falando sobre sexualidade. As pessoas confundem sexo e sexualidade. E o ser humano, ele traz dentro de si esse instinto sexual, essa vontade de fazer sexo. Isso é normal, isso não tem idade, isso não tem religião, isso não tem liderança. Você coloca um homem e uma mulher dentro de uma sala. Você coloca, eles ficam ali, legal, conversando tranquilo. Agora você coloca os dois pelados. Eu não dou meia hora para os dois estar se agarrando, porque isso é uma coisa, é um instinto do ser humano. Isso já veio com ele. Isso ninguém te ensina a fazer sexo. Ninguém te ensina. Você já vem com você. Então as pessoas confundem o sexo com a sexualidade. Segundo, analisar como ocorre o desenvolvimento da sexualidade humana. Existe o desenvolvimento dessa sexualidade. Terceiro, discutir a moral sexual da sociedade contemporânea, que é a sociedade de hoje. Vamos lá? Vem para a nossa aula, estamos juntos, esse é o nosso objetivo de hoje. Você está aqui no curso de psicanálise, futuros psicanalistas. A psicologia estuda a sexualidade, beleza? Antes de analisarmos o papel da psicologia, quando eu falo psicologia, eu estou falando psicanálise também, no estudo da sexualidade, seria interessante observarmos a diferença entre esse conceito, o de sexo. Qual seria então essa diferença? Eu vou começar já uma aula bem dinâmica, uma atividade para você. Primeira atividade. Faça a distinção entre os conceitos de sexo e sexualidade, elaborando uma lista de comportamentos que caracterizam um ou outro. Então, já vou começar essa aula com uma atividade para você. Você pega o seu papel aí, sua caneta, anota. Se você quiser escrever aí agora, você pode escrever. Qual a diferença? Eu quero que você faça os conceitos, faça a diferença. Eu quero que você faça uma distinção. Ou seja, a diferença entre o conceito de sexo e sexualidade eu já falei um pouco no início. Então, elabore uma lista de comportamentos que caracterizam um ou outro. Qual é o comportamento de sexo e qual é o comportamento de sexualidade? Já é uma atividade para você aqui na apostila. Na apostila você vai receber aí esse caderninho aí, aqui é a sua resposta. Então, já é a primeira atividade para você. Vamos lá? Nosso idioma, a palavra sexo, tem muitos significados, muito. Sexo pode ser uma palavra que designa o gênero masculino ou feminino. Qual o sexo do bebê? Ah, é menino, é menina. Isso também é uma coisa bem simples. Servindo então para uma distinção biológica entre homens e mulheres, a partir da qual se define papéis e atribuições sociais que variam conforme a cultura, mas também pode referir-se a qualquer atividade que resulta em sensação do prazer no corpo ou mais especificamente nos órgãos genitais do homem ou da mulher. Pode significar ainda um ato sexual e sim, fazer sexo. Significando o quê? Manter relações sexuais. Então existe aí duas linguagens, duas palavras, dois idiomas sobre sexo. Primeiro, o sexo é definido como gênero. Você usa essa palavra sexo para designar o gênero, masculino ou feminino. E tem outra forma, a outro idioma do sexo, que é o quê? É a sensação do prazer, a união entre homem e uma mulher. Então você pega o prazer, ou daquilo que você quiser, não estou aqui para falar de opção sexual. Eu estou falando da linguagem do idioma do sexo. É o quê? O primeiro, sexo é tido como gênero, masculino e feminino. E a outro sexo é a prática sexual. É o quê? É o encontro de duas pessoas que se amam e mantêm um ato sexual, aí buscam o prazer. Então se dá uma relação sexual entre duas pessoas que se amam, que se gostam, que se respeitam. Então, esse é o idioma do sexo. Gênero e ato sexual. No ser humano, no entanto, o ato sexual não é como entre os animais, ou um ato puramente biológico. Ele envolve sentimentos, experiências anteriores, história familiar,
orientação sexual, características físicas e até a espiritualidade. Todos esses aspectos influenciam a percepção sexual das pessoas e sua maneira de envolvimento com o ato sexual. Isso é muito interessante, porque o que difere o sexo dos animais dos homens? Os animais são irracionais. Os animais fazem sexo por instinto também, assim como o homem, mas eles fazem o quê? Fazem para procriação. Os animais não fazem sexo por prazer, só por... Não. Eles fazem o quê? Eles fazem sexo porque é um ato puramente biológico. Isso já vem com eles. Eles precisam ter esse ato para poder quê? Para poder procriar, para poder aumentar ali a espécie deles. O homem não. O homem é diferente. O homem é um bicho racional. O homem se relaciona sexualmente com alguém através de quê? Ele tem que envolver sentimentos. Ninguém sai por aí tendo relação sexual, transando com qualquer pessoa que não tem sentimento. A não ser que a pessoa tenha algum problema de caráter, ou a pessoa tenha algum problema de má formação no seu caráter, ou no seu superego, ou se a pessoa é um psicopata, eu não sei. Se ela tem alguma má formação, tanto moral, tanto física, tanto biológica, mas o normal é a pessoa se envolver no ato, numa relação sexual com aquelas pessoas que têm sentimentos. E também com experiências anteriores, história familiar. As pessoas se relacionam sexualmente, é aquilo que eu falei lá da aula de Napoleão Hill. São modelos. As pessoas... eu tive um paciente uma vez, um paciente que ele entrou numa neurose que todo dia ele chegou a trair a esposa dele. Eu não estou falando de traição, eu não tenho nada disso. Estou falando de consulta, eu estou falando de parte de psicanálise. Ele entrou num processo de traição da esposa dele. Teve um filho fora do casamento, tudo isso em tratamento. E quando eu falo em tratamento, gente, nós temos que parar com essa visão. Vocês, psicanalistas, você, futuro psicanalista, essa visão, tratamento foi um dia. Não foi um dia, foram meses de tratamento. Ele entrou num processo de trair a mulher dele, teve um filho fora do casamento, mas qual é o processo? Todo dia ele tinha que transar com uma mulher diferente. Não importava se era branca, gorda, negra, espírita, crente, ele tinha que se relacionar com alguém. E ele é uma pessoa bem aparente, é um rapaz bonito, e ele todos os dias, o pior é que as mulheres procuravam ele também. Mas isso desencadeou nele que todo dia ele... Aí eu comecei a ajudar a tratar. Ele falou assim, eu não consigo. Ele falou, doutor, não consigo. Eu tenho que todo dia transar com alguém, não importa. Se é velha, branca, gorda, preta, não adianta, eu tenho que me transar. Beleza. Numa das nossas consultas, nas associações livres, nas técnicas, eu fiz uma hipnose com ele, trouxe ele para... Eu fiz ele voltar na sua infância. E Vygotsky, você vai ver Jean Piaget, você vai ver os interacionistas que falam de interação, fala de modelo. Napoleão Hill fala muito de modelo. E nós sabemos que a formação de um caráter de uma criança se dá dos 0 aos 7 anos de idade. Se forma o caráter, a consciência de uma criança vai dos 0 aos 3 anos de idade, se forma a consciência. E o caráter da criança, como ela vai ser, se ela vai ser uma pessoa boa, se vai ser uma pessoa respeitosa, uma pessoa que sabe conviver com as outras, vai dos 3 aos 7 anos de idade. E numa das nossas consultas, o que ele falou para mim? Ele disse numa das consultas que quando ele tinha entre 3 e 7 anos, o pai... Isso era uma coisa normal. Nós, psicanalistas, temos que ter a nossa mente, temos que ter consciência, nós não somos crianças. Quando nós vamos falar de sexualidade e sexo, nós temos que ter uma ética e temos que ter seriedade no que nós estamos falando. Isso é muito sério e muito importante. Então, quando ele tinha entre 3 e 7 anos de idade, o que aconteceu? O seu pai, era um costume da época, levava-o toda semana num prostíbulo. E nesse prostíbulo, ele era obrigado a passar a mão nas mulheres, ele foi levado para ter sua primeira relação sexual com mulheres. Isso eu estou falando de 3 aos 7 anos de idade.
onde está se formando o caráter. Ele ia lá, ele beijava as mulheres, passava a mão. Quando ele completou a adolescência, o pai levou ele para ter uma experiência sexual lá no prostíbulo, tudo isso. Mas eu não estou falando da adolescência. Interfere também, eu estou falando entre 3 e 7, quando o pai dele levava ele para lá. E o pai dele, nas nossas consultas, até hoje é o quê? Um mulherengo. Então, olha o que ocorreu com ele. Quando eu tive esse insight com ele, eu bati nos modelos. Dos 3 aos 7 anos, quando o caráter dele estava sendo formado, qual foi o caráter que formou? De um homem mulherengo. De um homem voltado totalmente para o seu libido, para uma relação sexual. Na adolescência, ele teve experiências, né, sexuais. E passou. Depois, ele entrou para uma determinada religião e casou com a sua esposa direitinho. Mas quando ele completou por volta de 30 anos de idade, aí que começou o problema. Aí o id dele aflorou e ele não conseguia ficar sem se relacionar com uma mulher por dia. E aquilo foi muito intenso. Quando eu consegui mostrar para ele isso, foi quando veio a cura. Aí ele entendeu esse processo emocional, esse processo de formação sexual da criança, da formação do caráter. Aí por isso que eu toquei nesse assunto, que é a história familiar. Tem a orientação sexual, que a pessoa tem através da sua família, dos seus pais, dos seus modelos. Aí as pessoas se relacionam com as outras também, por causa de características físicas. Pô, ela é bonita, ela tem um glúteo grande, o olhar dela é bonito, os olhos dela são verdes, são olhos grandes. Alguma coisa, alguma atração física há nas pessoas, e muitos se relacionam até por espiritualidade mesmo, né? Aquelas frases, né? Pô, meu santo bateu com o dele. Poxa, o meu anjo da guarda bateu com o dele. Pô, eu me sinto bem quando estou perto dele. Então aí, essas formas que as pessoas temos de sexualidade, esse desenvolvimento que as pessoas têm. Então, os dois idiomas do amor, do sexo é o quê? É o sexo de gênero e o sexo de relacionamento sexual. Em 2002, um grupo de consultores técnicos da Organização Mundial de Saúde, com a intenção de contribuir para a discussão a respeito da saúde sexual, definiu a sexualidade da seguinte maneira. Olha que esse grupo de consultores técnicos da OMS, Ordem Mundial de Saúde, Organização Mundial de Saúde, olha como eles definiram sexualidade. Isso aqui é muito interessante. Olha só. Sexualidade é um aspecto central do ser humano durante toda a sua vida e abrange o sexo, as identidades e os papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é experimentada e expressada nos pensamentos, nas fantasias, nos desejos, na opinião, nas atitudes, nos valores, nos comportamentos, na prática, nos papéis e nos relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas estas dimensões, nem todas são sempre experimentadas ou expressadas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. Aquilo que nós estamos falando. Olha como que esse grupo de consultores técnicos definiram a sexualidade. Olha que interessante. Ó, abrange papel de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade, reprodução. Tudo isso está ligado à sexualidade. E Freud falava isso lá em 1900. Olha só o que ele falava. E fala até hoje, porque ele está vivo até hoje. Onde? Nos seus ensinamentos. Olha o que ele falava. A sexualidade é expressada, experimentada e expressada nas fantasias, nos desejos, na opinião. Freud falou muito que o libido, ele vai ser aquela força, vai ser aquela pulsão que vai o quê? Vai impulsionar o seu id, os desejos. Porque a sexualidade está ligada às fantasias, aos desejos. Aí tem desejos reprimidos, coisas recalcadas. Então o sexo também está ligado ao quê? A comportamentos, as práticas, relacionamento, as dimensões. Então, a sexualidade, ela é influenciada muito por quê? Interação de fatores biológico, porque de acordo com a biologia de cada um de um jeito. Já viu essas mentorias,
sobre sexualidade, sobre sexo. Ah, o meu marido, ele gosta muito de sexo. A outra, ah, meu marido não gosta muito de sexo. Aí, isso tem cura. A falta de ereção, tudo isso, por quê? Aí já entra, pode ser fatores biológicos, pode ser fatores psicológicos, fatores sociais, tudo isso está ligado ao quê? A sexualidade. Essa definição aqui de sexualidade é muito top. Eu gostei muito dessa definição. Vamos lá? Vamos continuar. Assim como vemos, o conceito de sexualidade é muito mais amplo e, por suas características, restringe-se ao ser humano. E esse conceito amplo, é esse conceito amplo que lhe permite o quê? Ser tema de interesse multidisciplinar, em que a biologia, a medicina dão conta dos aspectos anatômicos e fisiológicos. A história e a sociologia discutem os comportamentos sexuais, suas origens. A antropologia observa o quê? A sua evolução cultural. A psicologia, a psicanálise, por sua vez, tem se interessado em analisar os sentimentos envolvidos, como ela se desenvolve no indivíduo. Então, olha só, o tema sexualidade é uma coisa muito ampla, por isso a nossa matéria de hoje, sexualidade e psicanálise, e psicologia. Por quê? A sexualidade é uma coisa que é uma amplitude tão grande que não restringe somente ao ser humano, mas restringindo ao ser humano é um conceito muito grande, um conceito multidisciplinar, ou seja, uma visão de sexualidade de várias ciências, de várias matérias. É uma união. Aí nós vimos aí no texto, ó, a biologia e a medicina, ela faz o quê? Ela faz os aspectos da sexualidade da forma anatômica, da forma fisiológica. Eles observam tudo isso. A história e a sociologia, eu sou professor de sociologia também, de direito, fiz licenciatura em sociologia. O que vai discutir na sexualidade? Comportamentos sexuais, a origem do sexo, como que as pessoas se relacionam. Aí vem a antropologia. A antropologia é o quê? O estudo do homem, origem do homem, como o homem convive na sociedade. A antropologia já vai ver o quê? Uma evolução cultural. Como que o sexo serviu para a evolução cultural? Através dos relacionamentos, através da união, dos atos sexuais. Aí também, por sua vez, numa visão multidisciplinar, vem a visão da psicanálise. Que o quê? O que a sexualidade interessava para Freud? E o que a sexualidade interessa para nós, psicanalista, para você, futuro psicanalista? Porque a sexualidade está envolvida o quê? Sentimentos, está envolvido o quê? Convívio com as pessoas. Então, nós analisamos os sentimentos. Quando se fala de sexualidade, nós analisamos o id, o inconsciente da pessoa, nós analisamos os seus relacionamentos, que vai trazer o quê? Sentimentos. Freud viu isso desde o início, desde a infância. Quando ele começou a falar que a primeira relação sexual de um bebê é entre a mãe e o bebê, as pessoas acharam isso um absurdo. Mas isso é o quê? É sexualidade. Isso está envolvido o quê? Sentimentos entre mãe e filho. Aquele prazer mútuo, tanto da criança, tanto da mãe. Mais para frente, o Winnicott vai falar isso sobre a selfie boa, a mãe suficientemente boa, mãe suficientemente ruim, sobre a selfie. Melanie Klein vai falar sobre isso, sobre a atenção. Então, a sexualidade está virada e está com um olhar sobre isso, na psicanálise, sobre os sentimentos e o desenvolvimento do indivíduo. Então, o conceito de sexualidade também nos remete à compreensão de que o sexo não pode ser encarado como um ato de puro instinto, pois, como já vimos, o instinto é um comportamento inato que serve a uma necessidade. O sexo poderia ser encarado dessa forma na medida que serve à reprodução de espécie, como eu já falei nos animais. Então, o sexo, ele é instinto? Sim, ele é instinto. Mas ninguém nos ensina. Mas nós pensamos. Os animais não, eles têm instinto para quê? Para poder ter uma reprodução de espécie. Como acontece nos animais. No entanto, como também nós já vimos, lá em cima eu falei também, o homem distingue-se dos animais pela consciência de existir e por suas características de ser histórico.
Portanto, nele os aspectos instintivos são mitigados e transformados. Nós temos o instinto também de sexo, ninguém nos ensina, mas nós nos controlamos. Na questão sexual, a escolha do parceiro é feita muito mais pelo prazer que o objeto da escolha nos proporciona do que pela pressão da necessidade instintiva de reprodução. No homem, o prazer refina no instinto de reprodução, passando a ser mais determinado e fundamental na sexualidade. Então, preste atenção, os animais se relacionam por instinto, para reprodução de espécie. Nós não. Nós nos relacionamos sexualmente, nós fazemos sexo, transamos com outra pessoa, por quê? Porque alguma coisa nos atrai. Não só para reprodução. Nós buscamos o sexo, por quê? Para prazer. Porque nós pensamos. Nós não podemos por aí sair olhando para todo mundo, eu quero transar com ela, eu quero transar com essa, eu quero transar com essa, eu quero transar com essa. Poxa, então tem algum problema no seu desenvolvimento sexual. Mas essa é a visão de sexualidade. Aí você vê essa foto aí, né? Dois animaizinhos assistindo aí. Deixa a sua imaginação viajar o que eles estão assistindo aí. Aí é com você. Vamos lá? Próximo tema. O desenvolvimento. Antes de eu passar para o próximo tema, escreva aí para mim, por favor, escreva nas suas anotações. O que você acha dessa relação sexual? Quero que você faça a diferença. Você conseguiu entender a diferença de sexualidade entre os animais e entre os homens? Sobre a linguagem da sexualidade das duas formas, do que é sexo, tanto do gênero e tanto da parte do ato sexual. Você conseguiu? Beleza. Vamos lá? O desenvolvimento da sexualidade. Rapidinho, nós já vamos falar esse tema. O desenvolvimento da sexualidade. Voltei. O desenvolvimento da sexualidade. Já vimos na aula, né, sobre adolescência, tá aí, você tem na nossa playlist, você tem aí no nosso portal, sobre o desenvolvimento da adolescência. Que nessa fase do desenvolvimento, que o organismo do ser humano começa a se preparar para a reprodução, sendo as mudanças biológicas acompanhadas de modificações também no psiquismo. Mas seria somente nessa fase que se manifesta o quê? A sexualidade. A sexualidade, se falando de vontade de sexo, vai se dando o quê? Vai se dando quando vai chegando o quê? A adolescência. Entendeu? Adolescência. Então, Freud, vamos lá para Freud. Freud foi o pioneiro do estudo da sexualidade. Foi o pioneiro mesmo. Então, eu sempre falo isso. Em 1905, ele publicou um livro chamado 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. Eu já quero recomendar para você, tá? Eu vou ver se eu acho em PDF, eu compartilho com vocês também. Mas eu perdi muitos PDF. Mas isso é um livro muito interessante, que são os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Você, aluno aí do Humaniza, você, aluno aí futuro psicanalista, você pode estar adquirindo esse livro. Só que quando ele lançou, em 1905, causou um grande impacto na sociedade da época. Imagina. Hoje algumas coisas ainda traz impacto na sociedade, imagina em 1905, né? Então, nesse livro, ele defende a manifestação da sexualidade em fases muito mais precoces do desenvolvimento. Ele não defende só na parte da adolescência. Ele fala já que esse desenvolvimento sexual vem desde a criança. Ele diz que está presente na criança desde o seu nascimento. É interessante observar essa ideia que se tinha sobre o assunto lá no início do século XX. E a concepção definida por Freud. Porque ainda hoje esse tipo de afirmação pode causar inquietação em algumas pessoas. Eu sou freudiano e isso está muito latente, isso está muito na minha cabeça. Que isso vai interferir muito, esse sentimento, esse relacionamento com a mãe,
esse desenvolvimento sexual desde a infância. Em primeiro lugar, a concepção vigente era de que a sexualidade tinha como objetivo a reprodução. Lá em 1900, não se falava de prazer, não se falava de sentimentos, que a sexualidade podia interferir no desenvolvimento psíquico da pessoa, do ser humano, da criança, não. Se falava-se de sexo só para reprodução. Logo, né, ela somente poderia ser manifesta a partir da puberdade. Momento em que o indivíduo começa a se preparar biologicamente para tal tarefa. Então, de acordo com a biologia, o indivíduo começa a se preparar para manifestar desejos sexuais, o sexo a partir da puberdade, né? Partindo da adolescência. Momento em que ele começa, de forma biológica, a pensar nisso. A ideia era de que o sexo, antes dessa fase, estava o quê? Inato. E que a sua ativação se daria com o surgimento dos hormônios sexuais, responsável por atividade da puberdade. Começa aquela fase onde os hormônios começam. Aí começa a ver os pelos pubianos da menina, do menino. Começa os seios da menina crescer, o pênis do menino crescer. Então se tinha a visão de sexualidade a partir dessa idade, da puberdade. Sendo assim, como imaginar um bebê recém-nascido pudesse ter vida sexual? Então isso era uma coisa que era intangível aos olhos, à mente, ao psiquismo antigamente, isso em 1905. Então, olha o que Freud fez. Freud observou que logo ao nascer, a criança apresenta o reflexo de sucção, que é aquela amamentação, fundamental para a sua alimentação e, consequente, a sobrevivência. Tá pegando? Para ele, esse reflexo é acompanhado do prazer, do contato da sua mucosa bucal com o seio materno. Isso era óbvio. Que se fosse uma experiência desagradável, o reflexo não se fixaria, diz ele. Então o que ele falou? Se esse momento da amamentação, onde o bebê faz a sucção nos seios da mãe, se isso fosse uma experiência desagradável, isso não seria legal. Aí o que ele diz? Trecho do seu livro. Vendo uma criança que tenha saciado o seu apetite e que se retira do peito da mãe com as bochechas ruborosadas, né, rosadas, e um sorriso de bem-aventurança, para cair em seguida no sono profundo, temos que reconhecer neste quadro o modelo e a expressão da satisfação sexual que o sujeito conhecerá mais tarde. Olha o que ele disse. Poxa, eu tiro por mim. Eu gosto de ensinar e todo mundo sabe. Eu gosto de me expor para os meus alunos. Eu explico com os meus exemplos. Meu filho Misael, hoje com 9 anos, quando a mãe dele chegava, ela trabalhava, sempre foi professora de educação infantil, trabalha em creche. Quando ela chegava, em casa, o Misael não deixava nem a mãe dele chegar em casa. Ela já sentava no chão e já pulava, bu, mãe, já agarrava no peito dela, e você sentia que ele chegava a suspirar de prazer. Ele fazia assim, Misael chegava a suspirar de prazer, de tanto que ele mamava no peito da mãe dele. E aquele leite escorria assim, ele botava a mão no seu pênis e ficava aquele prazer. Olha o que Freud falou. Ele falou que a criança, quando viu o peito da mãe, ela queria saciar. E quando ela acabava de mamar, ela tava com aquela bochechinha toda rosada, toda vermelhinha, um sorriso bem-aventurado na boca. Em seguida, caía no sono. As pessoas confundiram muitas coisas. E ele falou que isso seria a mesma expressão de satisfação sexual que no futuro ele iria conhecer. Ou não é verdade isso? Quando você vai ter uma relação sexual com a sua parceira, com a sua mulher, ou com quem você queira ter sua relação sexual, você chega, começa o ato sexual, quando você acaba, você... Ai, que prazer. Fica todo bobo, se sorri todo, fica todo feliz. E o que você quer fazer depois do sexo? Fala pra mim. Você quer? Dormir. Você tem um prazer, um prazer tão grande, uma sensação de estar saciado, de uma satisfação sexual, que você quer o quê? Você quer dormir. O bebê é a mesma coisa. Ele mama, sente prazer, fica todo bobo, sorri à toa, e ele vai fazer o quê? Ele vai dormir. Ele vai dormir. E dormir de verdade. Então, preste atenção.
Ele quer ter prazer, ele quer dormir. E foi o que Freud falou que mais tarde seria o mesmo sentimento que essa criança teria. Essa é a sexualidade que Freud falava. Vamos lá? Vamos continuar aqui. Eu subi a apostila. Que aí tá aí a foto aí, ó. Olha a fotozinha, ó. Primeira figura. A reflexão da sucção. Acompanha-se o quê? De prazer. Com o tempo, a criança passa a perceber que o contato da boca com o seu próprio dedo também lhe dá prazer. Que é aquela fase oral, né? Onde a criança coloca tudo na boca, ó, dedo na boca, dá prazer. Nesse caso, trata-se o quê? Não mais de uma necessidade biológica, mas somente de prazer. Você vê que criança chega uma idade só fica com o dedo na boca. Esse tipo de prazer pelo prazer, Freud chamou erotismo e considerou como o primeiro indicativo de sexualidade a aparecer em uma pessoa. Primeiro, amamentação, sucção e depois o dedo na boca. Ele chamou de erotismo, mas não esse erotismo que nós conhecemos hoje. Não esse erotismo de mulher pelada, desse negócio todo. Não, o erotismo de quê? Do prazer, do primeiro indicativo da sexualidade de uma criança. Aí tem a foto aí do bebê. Essa foto, para mim, é uma das fotos mais lindas. Tem até uma foto na internet que tá assim o peito da mãe e saindo umas raízes de dentro daqui do peito da mãe para a boca da criança. Isso é muito top, isso me fascina. Aí tá a figura 2 aí, ó. O chupar de dedo é a primeira forma de erotismo. É possível perceber, então, que o conceito de sexualidade de Freud era muito mais amplo do que o vigente na época. Ele a definia muito mais pelo prazer do que pela necessidade de reprodução. Porque a visão de sexualidade na época de Freud era o quê? Reprodução. Reprodução. Freud tinha uma visão além, a visão que hoje nós temos. Que o sexo não é só para reprodução. O sexo é o quê? É um prazer. Então, conforme nós vimos anterior, nessa perspectiva, é compreensível que tinha descrito a sexualidade do recém-nascido. Isso é compreensível que o Freud falou isso. Porém, não podemos confundir essa compreensão da sexualidade com genitalidade, que é a busca do contato genital que vai se desenvolver na vida adulta. Aí isso quando passa do processo, pula esse processo, aí vai trazer muito mais transtorno para a vida de um ser humano. Outro conceito que Freud desenvolveu com a relação sexual é o do libido. O que é o libido? Palavra que deriva do latim e significa desejos. Esse libido, esse desejo é o quê? É anseio, é vontade. Refere, segundo a psicanálise, o quê? A energia que move os impulsos da vida, dentre os quais o mais importante é o impulso sexual. A libido pode ser aumentada, diminuída e tem como característica importante a mobilidade, localizando-se em várias partes do corpo alternadamente. Então esse libido é o quê? É um anseio. Esse libido é o quê? É energia, é um impulso de vida, é um impulso sexual que o ser humano tem. Então, como vimos em um primeiro momento do desenvolvimento da sexualidade, o libido vai estar localizado na mucose da boca, constituindo o quê? A fase oral, definida por Freud como o quê? Primeiro estágio. Depois, Jean Piaget vai falar fase oral. Isso na área da educação, na psicologia da educação, no desenvolvimento da educação, isso é muito estudado, isso é muito importante, porque essas fases, cada fase tem a sua importância para o desenvolvimento da criança, que vai ser lá um adulto lá no futuro. Então, a fase oral, definida com Freud como o quê? O primeiro estágio. A proporção que a criança amadurece, o libido vai se deslocando para outras partes do corpo. Primeiro o libido está o quê? A pulsão sexual. A energia está o quê? Está na boca, fase oral. Depois vai mudando para outras partes do corpo, criando o quê? As chamadas zonas erógenas. O segundo estágio, por exemplo, inicia-se por volta dos 2 anos de idade, né? Quando a criança começa a ter um controle das esfínteres. O que é esfínteres? Está aí na apostila. Esfínteres é um termo usado pela medicina para designar uma estrutura muscular presente nos órgãos do corpo, que controla a abertura em um determinado orifício, Então, sob o controle voluntário, basicamente,
esfíncter da uretra e o esfíncter anal, que abre, né, abre e fecha, que é o normal aqui nos esfíncter, abre e fecha. Então, essa possibilidade de controle sobre o próprio corpo da criança, o sentimento de poder produzir coisas suas. Então, até então, antes dessa fase, que é a chamada fase anal, ou segundo estágio que o Freud colocou, até então, tudo que a criança faz, ele depende da mãe. Ele depende de todo mundo, ele não faz nada. A partir do momento que ele começa a ter no seu ânus a parte erógena, onde dá prazer, começa o quê? A primeira produção dele. O que é essa produção? É a liberação ou contenção das fezes. É o famoso cocô, né? A teoria do cocô, onde a criança ela realiza a sua primeira produção independente. Nesse caso, estamos referindo-se da fase o quê? Anal, a segundo estágio que Freud falou. A terceira fase é a fase fálica, estou falando de desenvolvimento da sexualidade, que ocorre por volta dos 4 anos e caracteriza por quê? Pela localização da libido nos órgãos genitais. Essa energia, essa pulsão sexual. Nesta, a descoberta o quê? Da genitária e a preocupação com a diferença entre sexos. É sempre tem uma foto bem clichê, né? Na internet. É o menino e a menina. A menina olhando para dentro da cuequinha do menino e o menino olhando para dentro da calcinha da menina. Começa essa preocupação da diferença. E ele tem pênis, eles vão falar pênis, fala pintinho, lulu, e ela tem uma pepequinha. Então começa essa fase fálica. É importante salientar que essa fase, apesar de expressar uma preocupação da criança com os órgãos genitais, ainda não representa a sexualidade adulta. Não. É ainda uma fase exploratória, de curiosidade. A criança começa a explorar seu corpo, uma curiosidade. Mas se há uma má formação nisso, isso vai interferir lá na vida adulta. Então, a criança toca o seu próprio sexo. Ela procura conhecer como é o sexo da coleguinha, preocupa-se em saber como é o corpo de um adulto, ela começa a olhar muito, observar. Observa que as crianças, a partir dessa fase fálica, a partir dessa idade, ela começa o quê? Ela começa a observar muito, olhar muito para os adultos. Isso é uma coisa normal. Quando há essa diferença, já um olhar para o adulto, já começa aquele negócio, já, né? Negócio de pedofilia, já é uma coisa bizarra. Então, após a fase que Freud chama de latência, né? Que vai dos 6 anos aos 11 anos, caracterizada por uma relativa inatividade do impulso sexual. Inicia-se o quê? Na adolescência. Inicia-se o quê? Essa inatividade do impulso sexual ainda está caracterizada aí nessa fase de latência, uma coisa mais guardada, daqui a pouco vai fazer o quê? Lá na fase genital. Começa a adolescência, aí no concomitante com uma maturação biológica. Ocorre daí o quê? A retomada do impulso sexual, né? Onde a menina já começa a ter uma visão, começa a menstruar, o menino já começa a ejacular, né? Com a busca do objeto do amor fora do grupo familiar. Esse amor já não é entre mãe, filho, entre irmãos, entre mãe, pai. Já é o quê? A busca de um amor, de um libido, de um prazer fora do âmbito familiar. O indivíduo assume as características da sexualidade adulta. Essa descrição do desenvolvimento psicossexual demonstra 2 aspectos importantes. Nós temos que esse desenvolvimento que nós falamos dessas fases, primeiro estágio, segundo e terceiro estágio, que Freud falou, e das fases as fases oral, anal, fálica, latência e a fase genital, isso tem que deixar muito, muito bem falado, explicado, que é o desenvolvimento sexual do ser humano, de uma criança que vai virar um adulto. Então, a sexualidade tem 2 aspectos e 2 pontos muito importantes. A sexualidade parece muito cedo no ser humano. Parece sim, conforme Freud falou. E o impulso sexual amadurece paralelamente ao crescimento e ao desenvolvimento do indivíduo. Então, a sexualidade aparece bem cedo. Mas o impulso vai amadurecendo paralelamente com o crescimento do ser humano e seu desenvolvimento. Beleza? Então, anota aí o que você está achando sobre a sexualidade
na psicanálise. Anota aí para mim, por favor. A moral sexual. Se a sexualidade é um aspecto inerente ao ser humano, por que é tão complicado conversar sobre sexo? Você, psicanalista, precisa aprender a conversar sobre sexo. Por mais que se proponha que essas discussões devam começar no âmbito familiar, na família é um assunto sobre o qual não se conversam. E na escola, que deveria ser o espaço para uma discussão mais qualificada. O debate sobre sexo estaria acontecendo? Aí vem com uma pergunta agora. O debate sobre sexo estaria acontecendo nas escolas? Eu, particularmente, sou professor de escola, dou aula do 6º ao 9º ano. Eu acho que o assunto de sexo, de sexualidade, se fala muito pouco nas escolas. Os diretores não gostam, é muito complicado. Então, recentemente, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental estabeleceram o quê? Uma matéria chamada orientação sexual, como um dos temas transversais. São temas que não são ligados à educação, mas eles transversam, eles se ligam à multidisciplina. Então, é agora uma matéria também, orientação sexual. Mesmo assim, as escolas parecem relutar em incluí-la como uma das suas preocupações pedagógicas. Os professores ainda acham o assunto incômodo ou se sentem sem preparo para abordá-la. A verdade é, eu sou professor, muitos não têm preparo. Até o professor de biologia, ele não está preparado para falar sobre sexualidade e sexo. Ele sabe falar sobre os órgãos reprodutores, sobre isso, mas muitos não estão preparados. Então, por que será? Outra pergunta para você, quero que você responda enquanto eu vou beber mais a água. A garganta hoje está muito seca. Então, por que será tão difícil discutir esse assunto sobre sexo e sexualidade? Responda aí para mim, por favor. Então, por que será tão difícil discutir esse assunto? Sexo e sexualidade. Isso aí, vai escrevendo aí. Boa! Vamos lá, futuros psicanalistas e futuros psicanalistas. Agora eu tenho uma atividade para vocês. Uma segunda atividade. Que já vai fazer parte aí da nossa aula. Já tem uma atividade no início e agora a segunda atividade já está aí. Descreva a seguir as dificuldades ou facilidades encontradas por você ao discutir esse tema com pessoas de uma faixa etária menor que a sua. Sejam seus filhos, irmãos, alunos. Se não tiver essa experiência, imagine e descreva quais seriam as dificuldades e facilidades na abordagem desse tema. É a nossa segunda atividade da aula de hoje. Vamos lá? Vamos continuar? Essa dificuldade não se restringe somente às conversas e orientações, mas também à própria maneira como a nossa sociedade encara a sexualidade. Como estabelecer normas e proibições? Como impor restrições a uma expressão sexual mais livre? Por que será que isso acontece? Mais uma pergunta. Por que será que isso acontece? Essa impor restrições sobre expressões sexuais, por que há essas proibições, essas normas estabelecidas? Por quê? Qual a sua visão? Me responde aí. Eu tenho minha visão de professor de psicanálise é o seguinte: é porque eles não explicam, eles não ensinam. Então, tem que se fazer restrição, proibição, porque não tem conhecimento. Então, vamos analisar essa questão por 2 ângulos: pela história e pela psicanálise. Vamos lá? Se nos reportarmos à época da Antiguidade Clássica, vamos observar na Grécia ou em Roma a percepção do sexo sobre algo positivo. E, às vezes, mesmo revestido de um cunho religioso. O culto a Dionísio ou Baco, por exemplo, eram verdadeiros rituais de amor. Os gregos e romanos educavam seus filhos com o conhecimento das funções sexuais. As práticas homossexuais eram comuns, sobretudo nas classes mais abastadas, e se revestiam de caráter educativo. Essa é uma visão histórica. Com o surgimento da família patriarcal, acontece uma série de dualidades no campo da sexualidade,
as quais estão descritas a seguir. Vamos lá. Primeiro, no plano social, a aparição de uma esfera privada restrita ao âmbito da mulher, que tinha ao seu encargo a reprodução e a educação, e uma esfera pública, a cargo dos homens. A norma é permissividade para os homens e repressão para as mulheres, das quais vai se exigir fidelidade ao marido ou à virgindade. Então, esses foram os parâmetros que botaram lá na história. Segundo, surgimento da dupla imagem da mulher. Dependendo das necessidades e exigências sociais, a mulher boa, que era dona de casa, a mãe, a virgem, e a mulher má, a pública, dedicada ao prazer. Então existia a mulher de casa, que era aquela dedicada, aquela boa, e que era a mulher fiel. E existia a pública, que era para dar prazer, era para fazer sexo. A mulher era para ter reprodução, ter aquela imagem ali de bom moço, de bom casamento, e as mulheres públicas, de rua que se falava, era a mulher para ter sexo, prazer. Isso mudou ainda hoje? Mudou? Isso é histórico. Então tu falar, eu tenho a fiel, eu tenho a da rua, eu tenho a de casa. Isso é histórico. Então, isso está numa formação. Isso é histórico. Se não quebrar isso, isso vai interferir lá no futuro, no adulto. Terceiro, a sexualidade adquire um duplo significado. É reprodutiva, lícita, socialmente aceita e vinculada ao casamento e à família. Ou a sexualidade geradora de prazer, que é uma prática válida apenas para os homens. Então, para reproduzir era uma coisa lícita, era uma coisa social, estava ligado à família, ter filhos, uma família bonita, aquela família de porta-retrato. Agora, quando tinha uma prática de prazer na rua, era só para os homens. Então, na Idade Média, a igreja consolida seu poder com a tal intensidade que a teologia se equipara à lei civil. Nessa época, aparecem os famosos cinturões de castidade. E a igreja declara que o instinto sexual é algo demoníaco, gerando várias situações de julgamento pela Santa Inquisição. Aí tá a foto aí do cinto de castidade, né? Então, quando sai do âmbito familiar, começa a ser uma coisa proibida, né? Uma coisa muito séria. Durante o século XVIII e o século XIX, determinadas condutas sexuais, como, por exemplo, a masturbação, eram consideradas inapropriadas e causadoras de enfermidades, como a epilepsia. Por volta de 1880, o psiquiatra alemão Krafft Ebing publica o primeiro livro sobre sexualidade, Psicopatias Sexuais, no qual rotura como patológico os comportamentos sexuais que não tivessem finalidade reprodutiva, considerando-os como que anormalidades sexuais. Nessa época, o pensamento religioso dava grande importância à família e entendia que o sexo como uma infeliz necessidade e não como algo que proporcionasse prazer. Então, a partir do pensamento do médico e da religião, surgem os mitos, como de quê? Qual foram os mitos que surgiram? O excesso de relação sexual tornava o homem idiotizado, e as mulheres que se sentissem prazer morreriam muito jovens. Olha que eles começaram a colocar da forma da sexualidade. Isso tudo para reprimir. Então, isso é uma coisa histórica, esse não querer falar de sexualidade. Por isso que nós temos essa matéria, a sexualidade e a psicanálise. Você só encontra aqui, de forma gratuita e de forma no nosso curso aí no portal. Dessa forma, não é de se estranhar que as ideias... Olha só, como o Freud vem, ele bate contra a história. Então, isso dá de 1880. Dessa forma, não é de estranhar que as ideias de Freud causassem tanto impacto na sociedade da época, com seu conceito de sexualidade infantil e de libido que nós acabamos de falar, lá em cima no parágrafo anterior. Para a psicanálise, a energia sexual é a energia que utilizamos para todas as nossas atividades. Trabalho, diversão, relacionamento com as pessoas, produção de conhecimento, enfim. É a energia responsável pelo que conhecemos como civilização. E é verdade, gente. A gente coloca energia. Eu gosto de me conectar com as pessoas. Quando eu me conecto com as pessoas, os alunos sentem. Vocês não estão sentindo a minha energia? Fala a verdade. Vocês não sentem que... Eu sinto prazer em dar aulas para vocês. Eu estou aqui com prazer. Eu gravo, eu falo, porque é a energia sexual que eu tenho.
Só que a energia sexual você pode o quê? Você pode filtrar ela, você pode canalizar essa energia. Napoleão fala isso muito bem também. Então, você usa as forças sexuais, a energia sexual, com o libido, que Freud falou, você usa no trabalho, você usa nas amizades, no abraço, no tudo. Isso é energia. No entanto, para que a civilização se concretize, é necessário que a energia sexual seja deslocada para outros fins que não estritamente sexual. Isso é feito através da criação de normas e proibições, com casamento monogâmico, a restrição na escolha de parceiros, as restrições sexuais das crianças. Para Freud, o homem, para garantir o processo da civilização, abriu mão do prazer pela segurança. Esse mecanismo de desvio da energia sexuais para fins não sexuais e socialmente aceitáveis é chamado de uma sublimação. Então, o que é a sublimação? É você deslocar um pensamento para outra coisa. A sublimação, pois é, um mecanismo útil na medida em que nos permite conviver em sociedade. Mas, por outro lado, ao reprimir o libido, torna a questão da sexualidade uma questão difícil de se lidar livremente. Então, o que eles fizeram? Eles sublimaram. Tiraram o verdadeiro foco da sexualidade e do sexo, sublimaram para quê? Para poder ter uma questão moral na sociedade. Então, essas ideias originais de Freud foram ratificadas por estudiosos contemporâneos, como Herbert Marcuse, filósofo alemão que viveu entre 1898 e 1979. Marcuse escreveu um livro chamado Eros e a Civilização, no qual, fundamentado nas ideias de Freud, diz que a repressão da sexualidade na sociedade capitalista é utilizada para a produção de riquezas, de acordo com os interesses dos grupos dominantes. Assim, a repressão sexual e a repressão social são dois lados de uma mesma moeda. Portanto, a luta pelas liberdades sociais deve envolver a luta pelas liberdades sexuais. Não por acaso, Marcuse foi um dos inspiradores do movimento estudantil de protesto que eclodiu na França nos anos de 1968. Beleza? Escreve aí. O que você está achando desse tema? Sexualidade e a psicanálise. Escreve aí para mim. Vou beber uma água e vou voltar para mais um capítulo. A importância do tema da sexualidade na educação. Vamos lá? A importância do tema sexualidade na educação. Quando assistimos às novelas e outros programas de televisão, exibindo cenas que mostram possível permissividade sexual, sexual, podemos imaginar o quê? Que as ideias de Freud e Marcuse estão superadas. Mas haverá mesmo liberdade sexual nos dias de hoje? Uma pergunta. Você acha que há liberdade? Para o filósofo francês Michel Foucault, o que ocorre hoje é muito mais um discurso sobre sexualidade do que uma nova moral sexual. É um discurso permitido, uma outra forma de poder. O que se tem é uma fala sobre sexualidade, mas ela continua tão reprimida quanto antes, tão conservadoras quanto no século XIX. E a prova disso são as reportagens também mostradas pela televisão, como as cenas de agressão às mulheres, ou ficar dos jovens. Antes da revolução sexual, é a reprodução dos mesmos valores antigos, da desvalorização do papel da mulher, imaturidade e descompromisso. Aí você vê, como lembra Bock, de 1999, a possibilidade de uma sexualidade que corresponde aos nossos desejos dependerá de uma luta que os jovens devem enfrentar por uma nova moral sexual, que supere o poder castrador e passe a uma fase de encontro entre prazer e responsabilidade. Para nós, educadores, resta-nos o quê? A tarefa de enfrentar junto com os jovens os desafios de estimular a discussão, superando o discurso permitido e trazendo para análise as causas determinantes do modelo da sexualidade que temos hoje. Na atualidade, dois temas ligados à questão sexuais surgem como fundamentais: aparecimento da AIDS e gravidez precoce.
ainda tem outras doenças sexualmente transmissíveis. Ambas as situações são indicativas daquelas permissividade oficial, né? Que se pode, por um lado, admitir a liberdade sexual e, por outro lado, fornece as informações básicas e necessárias e nem estimula o diálogo franco e aberto com os jovens. Então, é preciso fazer o quê? A discussão do papel da sexualidade, do significado das regras sociais com relação a ela. Somente assim podemos avançar para uma nova ordem sexual, que entenda a sexualidade como parte da personalidade do sujeito, como fundamental para o bem-estar individual, interpessoal e psicoemocional da pessoa. Então, se nós lutarmos, nós vamos ter hoje, vocês futuros psicanalistas, o quê? Uma visão de quê? De sexo e sexualidade diferente. Para quê? Para nós lutarmos o quê? Para que o sujeito tenha a sexualidade como o quê? Parte da sua personalidade. Como uma coisa fundamental para o seu bem-estar emocional, seu bem-estar individual e interpessoal, o seu relacionamento de pessoas. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, através de seus peritos, divulgou o que considera como direitos sexuais. Assim são direitos de todas as pessoas livres de coerção e discriminação e violência. Ter o mais alto nível de saúde sexual, incluindo acesso aos serviços de saúde reprodutiva sexual. Buscar e receber e compartilhar informações relacionadas à sexualidade, receber educação sexual, respeitar a integridade do corpo, escolher seus parceiros, decidir ser ou não sexualmente ativo. Ele pode decidir se ele isso é uma visão do OMS, se ele pode decidir se ele quer ou não ser ativo. Ter relações sexuais consensuais, contrair união consensual, decidir se quer ter filhos ou não, lutar por uma vida sexual satisfatória, segura e prazerosa. Isso aqui é situação de saúde emocional também. Você tem que lutar por uma vida sexual satisfatória, uma segura e prazerosa. Tem que ter prazer para ambos, não pode ser só para um. Isso vai... Eu atendo muitas mulheres que têm problemas com essas coisas, porque não sabe se valorizar, não sabe colocar-se no seu lugar como que tem que ter prazer também. Isso tem que ser discutido. Resumo da aula de hoje. Vamos lá? Resumo. Deixa eu voltar aqui. Resumo para a aula de hoje. Para você. Um resumão. Calma aí. Rapidinho. Resumo. Nesta aula, discutimos conceitos da sexualidade e como ela se desenvolve no ser humano, sob uma perspectiva psicanalítica. Analisamos as dificuldades na discussão desse tema, observando sua evolução histórica e a interpretação de Freud. Por fim, enfatizamos o papel dos educadores na discussão desse tema. Você, psicanalista, futuro psicanalista, você, psicanalista, você precisa entender a sexualidade na psicanálise, você precisa passar para os seus pacientes, você precisa passar para os seus alunos, você precisa ensinar sobre isso. Agora vai vir mais uma avaliação, 3 avaliações. Tivemos a avaliação 1, a avaliação 2, agora uma autoavaliação para você. Tá aí, ó. Diferencie os conceitos de sexo e sexualidade. Primeira, faz e me manda pelo e-mail que está aí, ou no portal, ou aí no curso gratuito de psicanálise. Descreva sumariamente as fases do desenvolvimento da sexualidade segundo Freud. Como está lá? Descreva pra gente. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Aí vem anal, fálica, tá bom? Terceiro, o que é libido? Com as suas palavras. Quarto, por que se diz que a teoria da sexualidade de Freud causou impacto na sociedade do seu tempo? Quinto, qual o papel da sublimação no processo civilizatório segundo Freud? Essa é a nossa última e autoavaliação da aula de hoje. Escreve aí para mim, novamente, a sua cidade, seu nome, qual é a aula que você está hoje, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, e o que você achou da aula de hoje? Você gostou da aula de hoje? Sobre sexualidade e psicanálise? Tá aí, você vai receber a nossa apostila, você vai receber os nossos materiais, façam as avaliações que eu coloquei aqui, já está aí na apostila, já está na aula de hoje, está no vídeo.
faça as avaliações, envie para nós, para que você possa receber as devidas informações, a resposta para que nós possamos, você que é do curso gratuito, receber seu certificado de participação, e você que é da formação master completa, pós-graduação em psicanálise, possa formar aí, essa matéria formar aí, entrar na formação, no passo a passo da formação, da sua formação em psicanálise, tá bom? Então, coloca aí, vou esperar você colocar aí, o que você achou da aula de hoje? Fala pra mim, hein? O que você achou da aula de hoje? Nossa matéria de hoje é sexualidade na psicanálise. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Isso. Legal. Agora eu vou mostrar para vocês algo que eu recebi hoje. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu recebi hoje da nossa aluna de pós-graduação. O nome dela é Karina K. Ó. Ela começou no curso gratuito. Começou a assistir as nossas aulas. Karine Nogueira dos Santos Ávila. Ela começou no nosso curso gratuito aqui. Ela fez todas as matérias, as 15 primeiras matérias, ela assiste até hoje, ela está sempre com a gente. E no processo das aulas gratuitas, ela virou nossa aluna em psicanálise. E acabou virando nossa amiga, é nossa mentorada, está com a gente. Ela acabou de receber, ela mandou essa foto pra gente hoje. Ela acabou de receber o seu certificado de participação do curso gratuito de psicanálise. E ela recebeu também a sua carteirinha da Sociedade Psicanaliticamente Renovada como psicanalista em formação. Tá vendo aí? Ela é psicanalista em formação. A mesma coisa, você pode estar com a gente aqui também. Você pode filiar-se aqui com a gente. Ou também você pode tanto formado como em formação. O que é? Hoje nós temos aqui a Sociedade Psicanaliticamente Renovada. O que é a sociedade? É uma instituição que ajuda no seu crescimento como psicanalista. Quando você se filia aqui, você recebe um certificado de autorização para clinicar, você recebe sua carteirinha de psicanalista, você recebe mentorias, você recebe assessorias jurídicas, você recebe tudo isso. Você quer entrar na Sociedade Psicanaliticamente Renovada? É só você colocar aí o seu contato, seu e-mail, seu telefone, que o nosso time vai entrar em contato com você. Você quer também fazer parte da nossa formação master em psicanálise e também da nossa pós-graduação? Você pode estar deixando seu contato aí também, seu telefone, seu e-mail, que nosso time vai entrar em contato com você. Você não é obrigado, você está aqui no nosso curso gratuito de psicanálise, tá? A nossa intenção é gerar valor em você, a nossa intenção é que você aprenda cada vez mais sobre psicanálise, ajude a sua vida e ajude também outras pessoas. Eu tenho 2 recados para falar para vocês. Como eu tenho acesso das apostilas? Como eu tenho acesso às apostilas? Você vai receber aí um link. Você pode pedir nosso canal no Telegram. Você pode pedir pelo grupo do WhatsApp que nós temos do Mente Renovada. Ou você pode pedir por aqui também. Você coloca aí, escreve assim, ó. Eu quero ter acesso à apostila da aula, eu quero ter acesso a tudo. Nosso time vai entrar em contato com você. E na descrição de cada vídeo, lá na playlist, fica também as apostilas. Nessa aula de hoje, a avaliação está aí no vídeo. E eu tenho uma coisa muito boa e importante para vocês. Nós estivemos aqui hoje o dia inteiro em reunião e nós estamos criando já está criado a comunidade de psicanalista. Só para alunos. Vai ser uma comunidade fechada no WhatsApp, depois ela vai se expandir para as outras redes sociais, mas é um grupo fechado só para psicanalistas, onde nós estaremos fazendo avaliações, tirando dúvidas, se relacionando, se conectando com psicanalistas de outros. Eu viajo de outros países, de outro mundo, de outra nacionalidade, de outro planeta. Nós vamos estar. Fala, time. Não entendi. Dividindo os projetos. Nós vamos estar aí, vai ser uma comunidade fechada só para alunos. E aqui nós vamos discutir, nós vamos conversar, nós vamos aprender muito mais.
falar só de psicanálise, mas vai ser uma comunidade VIP, fechada mesmo, exclusiva, só para aluno. Você quer participar dessa comunidade? Já deixa seu contato aí, deixa seu e-mail aí e você vai participar dessa comunidade fechada, só de psicanalista, e vocês vão ter contato comigo, com o meu time, com outros psicanalistas, outras pessoas que estarão se conectando com a gente. Muito obrigado pela sua participação em mais uma aula. Não esquece, curte aí o canal do Humaniza, do Instituto Humaniza no YouTube, deixa seu like, faça sua inscrição, compartilhe para o maior número de pessoas. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Segue o Instagram do Humaniza, Humaniza EAD. Segue o Instagram do psicanalista Michel Silva. E segue também o canal no Instagram do Clube Mente Renovada, tá bom? Segue as nossas redes sociais. Eu faço essas aulas, eu falei sobre sexualidade, né? Falei sobre isso. Eu faço com o maior prazer. Dar aula pra vocês me dá prazer, sabe? Eu falei, como eu falei de Freud, eu sinto tanto prazer em dar aula pra vocês, já me deu até a sensação, uma sensação muito boa, sexual, tá me dando vontade de dormir já. Tô com sono. De tanto prazer que eu transbordei nessa aula pra vocês, tá bom? Ó, um grande beijo. Te encontro na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Compartilhe com o maior número de pessoas. Eu quero que essa live estoure para muitas pessoas, tá bom? Fique na paz. Deus abençoe a sua vida.